Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de informativos de jurisprudência do STF e do STJ, com as decisões de direito processual civil publicadas neste último semestre. É um prazer enorme ter todos vocês aqui comigo e espero que essa nossa jornada seja extremamente produtiva aí para os seus objetivos, com essa atualização que é mais que necessária acerca da jurisprudência recente desses tribunais no âmbito da nossa disciplina. Vocês já têm aí à sua disposição, como meus alunos, como minhas alunas, nosso material didático, os slides que usaremos aqui nos nossos encontros para deixar mais dinâmica a nossa exposição e a gente conseguir ser bem objetivo aqui com essa explanação. E nesse primeiro bloco, eu costumo fazer uma apresentação um pouco diferenciada, sem entrar propriamente nas decisões deste último semestre. Especialmente para quem não tem tanta familiaridade com os informativos de jurisprudência, eu costumo apresentar, vamos dizer assim, uma espécie de tutorial. Eu chamo de um tutorial com informações sobre o que são e como interpretar os informativos. De que forma eles são organizados e divididos? Qual a diferença entre as edições ordinárias e extraordinárias desses informativos, como categorizar as decisões que nós encontraremos lá, se existe hierarquia entre elas, a possibilidade de identificarmos precedentes de natureza vinculante, dentro de cada julgado, identificar o que é a tese, o que é o resumo, o que é o destaque, e até mesmo aquela relação entre as decisões publicadas nos informativos e aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, relação essa que está ali indicada em cada decisão. Enfim, um raio-x sobre o que de fato são e como estudar os informativos de jurisprudência. Os informativos, pessoal, são publicações semanais do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que a gente encontra nos respectivos sites. Vejam, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a gente encontra aqui na aba Jurisprudência, informativo do STF, e no âmbito do STJ, da mesma forma, aqui no campo Jurisprudência, informativo de jurisprudência. E aqui nós temos algumas decisões proferidas naquele período, selecionadas por servidores desses tribunais, ou mesmo indicadas pelos próprios ministros, e que potencialmente possam despertar algum especial interesse na comunidade jurídica. E a escolha dessas decisões ela é feita levando-se em consideração, em especial, os critérios da relevância e da novidade do tema abordado naquelas respectivas decisões. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, vejam comigo, o tema fica a cargo da Coordenadoria de Difusão da Informação, vinculado à Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão fica a cargo da Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência, mais especificamente com a Seção de Informativo de Jurisprudência, a SIJUR. E aí, para a gente já começar a pensar no conteúdo dos informativos, geralmente costuma pintar uma pergunta, uma dúvida sobre as decisões que nós, por lá, encontramos, que é a seguinte: todo o conteúdo dos informativos de jurisprudência é de natureza vinculante? Vejam, pessoal, não. Primeiro ponto é a gente saber identificar dentro dos informativos se nós temos ali algumas decisões que estão no artigo 927 do Código de Processo Civil, que são aqueles padrões decisórios vinculantes. O artigo 927 vai nos dizer o que tem natureza vinculante e, por exclusão, o que tem natureza meramente persuasiva. Vejam, só para rememorar, o artigo 927 diz que os juízes e os tribunais observarão, ou seja, aqui são precedentes de natureza vinculante, as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, então sempre que vir por lá uma decisão do STF, por exemplo, em ADI, é um precedente vinculante. Assim como as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Ainda,
acórdãos em incidente de assunção de competência. A gente tem que ter cuidado, então, de visualizar um acórdão de IAC e saber que ali é um precedente vinculante. Também acórdãos de incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, e acórdãos proferidos em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. Aqui um detalhe. No âmbito do Supremo, eles não usam a nomenclatura recursos extraordinários repetitivos. O precedente vinculante lá será o recurso extraordinário com repercussão geral. São os temas de repercussão geral que nós vamos encontrar lá, já eu te mostro, é que serão os precedentes vinculantes. Além disso, temos também como vinculantes súmulas do STF em matéria constitucional e súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. E, por fim, as orientações do plenário ou do órgão especial, como, por exemplo, as decisões da Corte Especial do STJ, aos quais os juízes e tribunais estiverem vinculados. Assim, percebam, nem tudo que a gente encontra no informativo é de natureza vinculante, é de segmento obrigatório pelos órgãos inferiores. Há julgados com força vinculante e há julgados meramente persuasivos. E você pode me perguntar, Gustavo, ok, e quanto a esses julgados que não são vinculantes, chamamos de meramente persuasivos, eu posso dizer que eles refletem, pelo menos, o posicionamento dominante do tribunal acerca daquela matéria? Definitivamente não. Esses julgados que não podemos considerar como vinculantes, os persuasivos, eles são selecionados para publicação, como já disse, levando-se em consideração ali os critérios da novidade e da relevância no âmbito daquele órgão julgador, daquela sessão, daquela turma, representando o entendimento daquele órgão naquele recorte temporal acerca do tema. Entendimento esse que pode, inclusive, ser divergente do entendimento de outros órgãos acerca do mesmo tema naquele mesmo recorte temporal. Então vejam o cuidado que precisamos ter. Por exemplo, percebam comigo, aqui no informativo edição extraordinária número 5, já eu vou te apresentar essas diferenças, a primeira turma do STJ identificou que é decadencial o prazo de 30 dias para o ajuizamento de ação principal, oriunda de pedido formulado em tutela cautelar antecedente. E sendo decadencial esse prazo, ele, portanto, deverá ser contado em dias corridos. Mas percebam, no mesmo plano, sobre a mesma questão, logo em seguida, aqui no informativo edição especial ou edição extraordinária número 6, a quarta turma já entendeu que, estando esse prazo diretamente relacionado à prática de um ato processual de peticionamento, ele possui, portanto, natureza processual e não decadencial, sendo, portanto, sua contagem feita em dias úteis, conforme estabelecido no artigo 219. Enfim, percebo. Nos informativos de jurisprudência, além dos posicionamentos vinculantes, nós também temos decisões avulsas dos órgãos fracionários daqueles tribunais. Decisões que foram identificadas como relevantes naquele determinado período, sem que isso necessariamente signifique que aquele entendimento reflete o posicionamento do próprio tribunal como um todo. É preciso checar se aquele entendimento, daquele julgado, daquele informativo, se ele não é um precedente vinculante, ele se alinha ao entendimento do tribunal como um todo, ou se é apenas o posicionamento daquele órgão naquele determinado momento. Então é preciso fazer esse raio-x acerca do que a gente vai encontrar nas publicações semanais do STF e do STJ. Agora vamos fazer uma análise mais pragmática, um estudo de campo aqui, com os informativos propriamente desses tribunais, começando pelo informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer essa análise in loco? Só lembrando inicialmente que a organização do Supremo Tribunal Federal é mais singela, e ele é composto apenas pelo plenário, teremos as decisões então do Tribunal Pleno, e pelas decisões das duas turmas, primeira e segunda turmas. Vamos fazer uma análise então aqui in loco desses informativos? Então vamos lá. Aqui
no site do nosso Supremo Tribunal Federal. A gente vem, como já disse, jurisprudência, informativo, a gente cai aqui nessa página com a última edição e com as edições anteriores. Então, clicando aqui na última edição, eu sugiro sempre que façam a abertura do arquivo em PDF. Ele é um arquivo mais completo, tá bom? E abrindo esse arquivo, vejam, está aqui. Já deixei ele aberto para não termos nenhum problema. Aqui é a edição 1100, de 30 de junho de 2023, a última edição aqui no momento em que estou gravando essa nossa aula. Você tem algumas informações aqui introdutórias, inclusive uma explicação. Veja, o informativo STF, periódico semanal do Supremo, apresenta de forma objetiva e concisa resumo das teses e conclusões dos principais julgamentos realizados pelos órgãos colegiados, plenários e turmas, em ambiente presencial e virtual. Mas me interessa mais o que vem a partir de agora. Aqui a gente tem um sumário. Primeiro, o informativo, aqui as decisões do plenário. Então, se eu já clicar, eu vou ser remetido para cada uma delas. Aqui só um sumário das decisões. Decisões do plenário. Depois, decisões da segunda turma. Não tivemos decisões da primeira turma aqui nesse informativo. Esse item 2 aqui é o tal plenário virtual em evidência. Isso aqui são temas que já estão pautados para um julgamento futuro. Essas decisões não estão proferidas ainda e, por isso, não constam do nosso informativo. Mas vamos lá. Chegando aqui às primeiras decisões, começando pelas do plenário, esses dois primeiros campos aqui dizem respeito ao ramo do direito a que se refere aquela decisão. Aqui, no caso, o direito constitucional e o direito processual civil. Aqui você tem uma síntese do resumo. Então vejam, é uma síntese daquilo que já é resumido um pouco abaixo. Que aqui no caso foi Defensoria Pública, pagamento de honorários sucumbenciais em litígio com ente público ao qual vinculada. Veja, é o tema 1002 de repercussão geral desse recurso extraordinário. Então isso é um precedente vinculante. Gustavo, o que é essa figurinha que eu sempre vejo aqui ao lado dos julgados nos informativos? Esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que me referi com vocês agora há pouco, e que, se você clicar aqui, percebam, você vai ser lançado para a tal Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 da ONU, veja, que é um plano global para atingirmos em 2030 um mundo melhor, e aí quando você clica aqui, ele vai te remeter aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Qual era o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável daquele julgado? Era o 16. Né? Então, o objetivo lá é relacionado à paz, justiça e instituições eficazes. Tá claro? Muito bem. Aqui você tem o áudio do texto para pessoas com deficiência. Aqui a informação se tivemos amicus curiae naquele processo, tivemos a participação de amicus curiae, e aqui uma informação que já sabemos que esse recurso extraordinário tem repercussão geral. Aqui você tem a tese fixada naquele julgamento e aqui um pequeno resumo, né, extraído ali do inteiro teor daquele julgado, com coisa de 5 ou 6 parágrafos acerca do tema. Quer consultar o inteiro teor? Quer ir à íntegra desse julgado? É só clicar aqui, ó, tema 1002 de repercussão geral. Então você vai abrir essa página quando clicar por lá. E aí você vem em jurisprudência, e clicando em jurisprudência, aqui nesse PDF, você encontra o inteiro teor daquele julgado. Tá claro? Que trata do mesmo assunto. Muito bem. E no âmbito do Superior Tribunal de Justiça? No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, primeiramente, é importante você identificar a composição do STJ e perceber que ele tem uma composição mais sofisticada. E lá nos informativos a gente vai perceber as decisões de todos esses órgãos que se estruturam da seguinte forma, né? Veja, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, primeiramente, vamos identificar. Ele tem um plenário, você não vai encontrar decisões do plenário nos informativos, porque o plenário não exerce funções jurisdicionais. Então você vai encontrar decisões, primeiro, da Corte Especial. Bom, aqui você já sabe, como dissemos, né? Precedente vinculante. Então, decisões da Corte Especial sempre serão dessa forma indicadas para a gente lembrar que é um precedente obrigatório. Depois, você tem aqui as 3 sessões. A primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão.
A primeira sessão é a sessão de direito público, composta pelas duas primeiras turmas. A segunda sessão, a sessão de direito privado, composta pela terceira e pela quarta turma. E a terceira sessão, cujas decisões nós não passaremos, porque a terceira sessão é a sessão de direito penal, composta pela quinta e pela sexta turmas. Então você vai perceber, e eu vou te mostrar isso em loco, que o informativo ele vai nessa ordem decrescente. Ele começa com as decisões do plenário, da Corte Especial, depois ele passa para a decisão das sessões, porque as sessões proferem julgamentos mais relevantes. Por quê? Porque elas julgam conflitos de competência entre aquelas turmas que compõem a sessão. As sessões julgam ações rescisórias contra as decisões proferidas pelas turmas. As sessões julgam incidentes de assunção de competência, então as decisões da sessão, primeira, segunda e terceira, têm um destaque maior. E depois das decisões das sessões, ele desce para as decisões das turmas, de primeira a sexta. Tá claro? Então, dito isso, vamos fazer essa análise aqui em loco. Então, entrando no site do Supremo, jurisprudência, informativo de jurisprudência, a gente cai aqui nessa página. Perceba que nessa página a gente tem a última edição, que aqui no caso é a edição número 780, de 27 de junho. Você tem aqui a aba das edições anteriores e você tem aqui a aba das edições extraordinárias. O que são as edições extraordinárias? Edições extraordinárias são as de férias. Vejam, edição extraordinária número 1, 2, 3, até a última, que é a edição extraordinária número 10, de 31 de janeiro de 2023. Muito provavelmente, daqui a alguns dias, teremos a edição extraordinária número 11. Então, o STJ provavelmente, como agora a gente está num período de férias, que eu estou gravando esse curso em julho, ele vai lançar aqui a edição extraordinária em breve, número 11. Tá claro? Então, eu vou aqui selecionar uma das edições anteriores, só para fazer um teste, abrindo uma aqui que me parece mais interessante. Eu selecionei aqui o informativo 768. Veja, por quê? Eu selecionei esse informativo 768 porque ele vai ao encontro daquela explicação que eu te dei, tendo em vista a composição do STJ. Percebam, ele começa com as decisões da Corte Especial, então eu tenho aqui um precedente vinculante, né, porque está no 927, inciso 5. Depois, veja, aí começam com as decisões da sessão. Não teve decisão da primeira sessão, mas nesse informativo teve decisão da segunda sessão, que aqui no caso foi um conflito de competência, né, entre as turmas que compõem essa segunda sessão, terceira e quarta turmas. Olha os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU aqui. Nesse caso foi o objetivo 1, erradicação da pobreza, e o objetivo sustentável da ONU 12, consumo e produção responsável. Vamos lá? Depois das decisões da segunda sessão, eles nos mostram as decisões da terceira sessão. São as decisões da seção do direito penal, que geralmente não me interessam, né? Depois disso ele começa, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta turmas. Primeira turma, aí ele vem com as decisões da primeira, decisões da segunda turma, logo em seguida, decisões da terceira turma em seguida e assim sucessivamente. E aqui, em cada decisão, a gente vai buscar, né, o que é o ramo do direito, assim como lá no Supremo Tribunal Federal eles fazem essa indicação, qual foi o tema que foi discutido naquele julgado. Aqui, uma síntese do resumo, como foi lá no Supremo, né? Esse chamado destaque, que é uma frase, geralmente duas, em que há essa rápida identificação do que se trata o tema. E aqui, as informações do inteiro teor. São ali de 7 a 10 parágrafos, com um resumo um pouco mais denso acerca do que tratou aquele julgado. Quer saber o inteiro teor desse julgado? Aí você vai clicar aqui no julgado, você vai cair nessa página. Esse I aqui mostra, inclusive, quando a decisão é de informativo, e nesse item aqui, o item do olhinho, você tem a exibição do inteiro teor do acórdão. Sempre se recomenda, né, quando é necessário fazer ali
um estudo mais aprofundado do que seja aquela decisão a que ela se refere, uma análise do inteiro teor. Então percebo, essa é a estrutura, isso é o que é o informativo, de que forma que ele é dividido, de que maneira a gente pode categorizar as decisões que vamos encontrar por lá, se há uma hierarquia entre elas, saber identificar quando é um precedente vinculante, quando é um precedente meramente persuasivo, né, quando é um julgamento avulso. Então tomem cuidado, porque às vezes você vê alguém citando, porque esse é um julgado de informativo de jurisprudência, como se aquilo fosse a orientação do próprio tribunal acerca daquele tema. E nem sempre é assim. Às vezes aquele é um julgado avulso de uma turma do STJ versando sobre um tema e dando a opinião ou dando o parecer sobre aquele tema para aquele órgão, para aquele momento. E repito, entendimento esse que não reflete necessariamente o entendimento do tribunal, pelo contrário, ele pode ser até divergente do entendimento de outros órgãos fracionários do tribunal. Então, o que a gente pode ter como força vinculante são apenas aqueles padrões decisórios que lá estarão, mas que se alinham aos incisos do artigo 927 do Código de Processo de 2015. Tá claro? Então, com isso, a gente fecha esse nosso primeiro bloco, que é um bloco para familiarização, um tutorial de como entender e interpretar os informativos, e a partir do segundo, a gente já entra propriamente nas decisões deste último semestre sobre o direito processual civil. Ok? Até já!